Bom dia, amigos. Hoje vamos dar a lição da Escola Sabatina, lição número 12, que tem como tema julgado e crucificado. E esta lição está baseada no livro de Marcos, capítulo 15. Eu convido a ler todo o livro, todo o capítulo melhor, para ter mais compreensão desta mesma lição. Eu estarei comentando a lição de domingo, que tem como tema Tu és o Rei dos Judeus. E nesta lição, amigos, vamos apresentar dois aspectos importantes. E esses aspectos serão muito benéficos para a nossa vida. Bom, Caifa, quando estava a julgar Cristo Jesus, o elemento que trouxeram para a acusação para Cristo Jesus era então a acusação de blasfêmia. E este ato, blasfemando contra Deus, segundo então o sacerdote, era necessário que Jesus Cristo fizesse morto. Entretanto, eles não poderiam fazer tais coisas, não poderiam executar a morte, porque estavam sendo governados pelo poder romano. Quem governava a Judeia naquela época era Pilatos, então tinham que levar Jesus Cristo diante de Pilatos. E ao chegar diante de Pilatos, não poderiam apresentar a acusação de blasfêmia diante de Pilatos, porque não tinha mera importância para Pilatos. Mas o texto não apresenta qual é a acusação que eles fizeram. Em função da pergunta de Pilatos a Jesus Cristo, podemos deduzir qual é a acusação que eles então apresentaram a Pilatos. E a acusação que eles apresentaram a Pilatos era de que Jesus Cristo estava a querer ser rei na Judeia. E uma vez que o imperador César é quem estava a comandar todo o território da Judeia, e Jesus Cristo, querendo ser rei, estava querendo então usurpar o poder do imperador. Logo, esse ato é um ato que deve ser levado até a crucificação. Então, Pilatos estava a procurar saber se essas acusações são verdadeiras. Ao procurar saber, conseguiu entender que Cristo Jesus era uma pessoa que não estava então a querer roubar o poder do imperador. E ao descobrir que Jesus Cristo estava inocente, no caso, ele então procurou levar diante da multidão para fazer uma escolha entre Barrabás e a Cristo Jesus. Hoje era momento de festa. Naquela época, quando tem festa, era necessário soltar um malfeitor, e ele então decidiu: se eu trazer isso diante do povo, certamente Barrabás será permitido que ele permanecesse ali como prisioneiro e Cristo Jesus liberto. Porque também essa ideia dele só se suscitou porque ele não queria ter intriga com os sacerdotes. Porém, ele estava jogando o jogo dos sacerdotes. E os sacerdotes apertaram o povo, e ao apertar o povo, o Pilatos ficou estupefato ao ouvir as palavras vindo da voz da população: crucificam, crucificam, liberta Barrabás. Amigos, o ato do povo escolher Barrabás, segundo o comentário inspirado, diz que Jesus Cristo é representante de Deus, Barrabás estava ali como representante de Satanás. O povo, ao escolher Barrabás, escolheram Satanás. E esse ato trouxe consigo consequência desastrosa. E após eles falarem aquelas palavras, também exclamaram que sangue de Cristo Jesus caia sobre eles e aos seus filhos. E Deus sentenciou esse ato mais acentuado no ano 70, quando destruíram Jerusalém. Então, amigos, quando porventura Deus permitir que tenhamos nesse duelo entre escolher Satanás ou a Deus, o que Deus pede para nós é que escolhamos Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a vida. E quem tem Cristo Jesus tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. E quando nós escolhemos a Satanás, estamos a escolher a morte. Quando nós escolhemos o pecado, estamos a escolher a morte. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Amigos queridos, provavelmente você já se encontrou nessa situação entre escolher, se observa o sábado,
ou vamos transgredir em função do trabalho. Muitas outras pessoas nesses últimos dias têm transgredido por sábado simplesmente no período do pôr do sol. Entretanto, no período da manhã, de sábado até a tardinha, não têm transgredido. Mas o que eles não sabem, ao transgredir aquele ponto pequeno do pôr do sol de sexta-feira, ainda assim tem escolhido Satanás. Então, o conselho de Cristo Jesus hoje é que precisamos fazer uma reviravolta, porque escolher Satanás traz consigo diversas consequências. Para o povo, tinha a sua oportunidade e acabaram por desperdiçar. Mas ainda você tem a oportunidade em fazer uma mudança. Qualquer espécie de pecado que você está a cometer contra a verdade de Deus, contra a verdade de Deus, precisa estar somente fazer uma reviravolta enquanto tem tempo. Busque o Senhor enquanto nós o podemos achar. Bem, o Pilatos, ao ouvir estas palavras, ele ficou extremamente estupefato. Entretanto, mesmo sabendo que Cristo Jesus era inocente, ele continuou com o ato de crucificação de Cristo Jesus, porque tinha medo de perder os seus bens, tinha medo de perder a sua honra, tinha medo de perder aquilo que lhe foi concedido pelo poder romano. E esse ato levou a sacrificar uma vida inocente. Eu pergunto, quantas vezes nós temos sacrificado muitas coisas no nosso dia a dia em função dos nossos caprichos? Quantas vezes nós temos cometido pecado em função dos nossos bens? Quantas vezes temos deixado Cristo para trás porque as verdades bíblicas têm duelado com as nossas tendências? Quantas vezes temos deixado Cristo Jesus quando as verdades bíblicas vão com os nossos planos pessoais? Amigo, se porventura estes planos pessoais têm vindo machucado as verdades bíblicas, hoje Cristo Jesus te pede para que você deixe de o fazer. Porque se continuarmos seguindo as mesmas pedaladas, assim como de Pilatos, vamos acabar assim como Pilatos acabou. E para terminar, vamos procurar um comentário inspirado para ver como terminou aquilo que é a história de Pilatos. Pilatos cedeu às exigências da multidão. Em vez de arriscar sua posição, preferiu entregar Jesus para ser crucificado. Mas, apesar de suas preocupações, exatamente o que temia ocorreu mais tarde. Suas honras foram retiradas, foi removido de seu alto posto e, lesado pelo remorso e o orgulho ferido, deu fim à própria vida, pouco depois da crucificação de Cristo. Diz o livro Desejado de Todas as Nações, página 594. Bem, lendo a história, vendo no Desejado de Todas as Nações, percebemos que Pilatos tentou preservar os bens deste mundo e transgredir as leis de Deus, mas perdeu posteriormente as bênçãos deste mundo também. Então Pilatos perdeu duas coisas. Perdeu os bens deste mundo e perdeu aquilo que é o mais importante de todas as coisas, a vida eterna. Queres porventura também perder a vida eterna em função das coisas deste mundo? É teu desejo mesmo, na verdade, perder os novos céus e a nova terra por uma sensação qualquer pecaminosa? É mesmo o teu desejo perder os novos céus e a nova terra para satisfazer os desejos sexuais antes do casamento? É a tua vontade de perder a vida eterna que é Cristo Jesus em função de um trabalho que lhe pagam 30 mil ou 70 ou ainda 100 ou mais? Amigos, estas coisas são passageiras e elas podem terminar a qualquer momento. E ela melhor terminou a qualquer momento na vida de Pilatos. Pilatos não tem mais oportunidade. Entretanto, você tem ainda oportunidade. Você precisa aceitar Cristo hoje. Você precisa se entregar a Cristo hoje e abandonar todas as coisas que te impedem a obedecer a Cristo Jesus